Um segundo motor aqui que nós vamos aprender na nossa aula seriam os servos motores. Um servo motor normalmente tem 3 terminais, sendo 2 utilizados na alimentação dele, que normalmente tem a cor vermelha, né, para alimentação positiva, e preto para o nosso GND. Essa tensão de alimentação vai depender do servo motor, do tamanho dele, mas em termos gerais, os micro servomotores, que são os menorzinhos, né, utilizado bastante eletrônica, trabalham em tensões de 4,8 a 6 volts. Tem um terceiro terminal, né, do nosso servomotor, que normalmente é da cor laranja, que é o sinal de controle. Um servomotor, diferente do motor de corrente contínua, no qual, ao aplicar uma tensão, ele devolve uma velocidade no eixo proporcional a essa tensão, o nosso servomotor, eu vou aplicar um valor PWM e ele vai indicar, vai devolver, né? Ou seja, ele não vai ficar girando no nosso eixo, mas vai ficar estável em um valor angular, que isso vai depender da nossa largura do nosso pulso utilizado. Então temos aqui a estrutura interna do servomotor, né? E como funciona esse controle do servomotor? Então, já considerando a priori um período de 20 milissegundos, o controle da largura de pulso dele vai ser uma largura de pulso entre 1 a 2 milissegundos. Ou seja, ele não vai trabalhar com um ciclo até 100% não, e nem 0%. A nossa largura vai pro funcionamento do servomotor vai ter que ter um mínimo de 1 milissegundo e um máximo de 2 milissegundos. Isso é aspecto de construção do nosso servomotor, ok? Não vou entrar em detalhes por que teve isso não. Então vamos aceitar isso, beleza? Então tem aqui ó, um gráficozinho para indicar a ideia do funcionamento dele. Então se eu usar uma largura de pulso que é a mínima, né, especificada para o nosso servomotor, que seria 1 milissegundos, ou aplicar um sinal com período, né, de 20 milissegundos e largura de pulso de 1 milissegundo, o nosso eixo lá do nosso servomotor vai ficar na posição 0. Agora, se eu aplicar uma largura de pulso que fica na metade entre o valor mínimo, que é 1, e o valor máximo, que é 2, o valor de 1,5 milissegundos. Lembrando que o período ainda continua sempre como 20 milissegundos. Então, o nosso eixo vai para a posição de 90 graus. Se aplicar, logo, se eu aplicar um sinal desse jeito, nosso eixo vai para 90 graus e vai ficar lá travado. E agora, se eu utilizar um pulso máximo, né, que seriam os nossos 2 milissegundos, o nosso eixo vai para a posição máxima possível dele, que seria de 180 graus. Então, por esses 3 exemplos, tem uma observação importante do nosso servomotor, que o servomotor ele somente pode variar, no nosso caso aí, a posição do eixo dele entre valores de 0 a 180 graus. Outra coisa, dada a nossa largura de pulso, eu vou ter um certo ângulo. Assim, devido a essa precisão do nosso ângulo, né, servomotores é muito utilizado por exemplo, em robótica. Quando eu quero um determinado ângulo, né, então basta encaminhar o nosso valor do nosso servomotor. Beleza? Bom, em relação à aplicação do servomotor, vimos que é um pouquinho diferente do nosso PWM que nós aprendemos anteriormente, né? Ele tem uma faixa diferente, mas não tem que se preocupar com isso, que o Arduino hoje em dia já tem bibliotecas que realizam o controle dos servomotores. Bom, então eu vou apresentar para vocês uma biblioteca que faz isso, né? Para facilitar o nosso trabalho, que é a biblioteca de servomotores. Então, para usar essa biblioteca de servomotores, no começo do seu código, você tem que avisar que você vai usar essa biblioteca. Para isso, tem que se utilizar esse comando aqui,
Então toda vez que for utilizar uma biblioteca de servomotor, tem que utilizar o include servo.h, beleza? Isso aqui é padrão. Bom, agora devemos criar um objeto ou uma variável, né, para entender melhor, que corresponde a um servo. Então, para criar uma variável, eu vou escrever servo, seria essa declaração aqui para indicar que é um servo, que é similar a criar uma variável inteira, float, por aí vai. Assim, eu aviso que eu estou criando uma variável servo. E o nome da minha variável, aí você pode colocar o nome que você quiser, né? Então, no caso do exemplo aqui, eu coloquei servo1, ou seja, estou criando uma variável servo com o nome de servo1. Posso criar mais do que uma. Crio uma segunda variável com o nome de servo, a variável servo com o nome de servo2. Eu posso colocar também motor, braço, e tanto faz, né, o nome da variável. O importante é que ao indicar aqui o nosso servo, né, estou indicando que é uma variável servo. Beleza? Então no primeiro item é declarar a variável e criei minha variável servo. Beleza? O terceiro passo aqui, eu tenho que indicar qual dos meus pinos está conectado no nosso servo motor, né? Então, para isso, eu tenho que usar esse meu comando aqui, né? Que eu vou colocar o nome da nossa variável lá que eu criei como servo, né? No caso do meu exemplo é servo1, ponto, a taxa e o parênteses aqui, o valor do nosso pino que nós estamos usando aqui. Então, tem um exemplo aqui, né? Então, quando eu coloco esse comando, quer dizer que o nosso servo motor está conectado no pino 9 aí. Agora, por fim, eu posso colocar qual o ângulo que eu quero que fica no nosso servo motor, né, no eixo dele. Para isso, basta seguir esse comando. O nome da variável servo, né, no caso do meu exemplo aqui, eu dei o nome como servo1, que poderia ser outro nome, né? E depois ponto, o right e entre parênteses meu ângulo, né, que é um valor de 0 a 180. Até deixei em vermelho aqui que o manual do site do Arduino fala que é um valor de 0 a 180, mas eu já vi vários robistas na internet utilizar um valor de 0 a 179. Eu particularmente eu não abri o código para ver qual é o valor correto, mas eu utilizo até 180 porque eu vou nas especificações do site oficial do Arduino. Beleza? Então parece ser complicado, mas é simples, é só seguir essa receita. Ou seja, primeiro inclui serve, cria um objeto, menciono qual pino que eu estou usando e depois eu coloco qual ângulo que eu quero colocar no meu servo motor. Então vamos lá praticar isso. Então abri aqui nosso Tinkercad, conectei já o nosso servo motor, né? Ele está conectado no terminal 9 e eu já estou utilizando a alimentação direta aqui da nossa placa. Para um caso de um exemplo aqui que é só o movimento do nosso eixo, é tranquilo utilizar essa alimentação, mas se começa a utilizar cargas ou mais servomotores, seria necessário utilizar uma alimentação externa, né? Então vamos lá. Então nosso código aqui, o nosso código, que eu já fiz os testes iniciais, primeira parte eu coloquei um include do servo para indicar que eu vou usar a biblioteca do servo motor. Isso aqui tem que ser adicionado na nossa linha de comando do código, senão vai aparecer a mensagem de erro. O segundo passo, né, eu declaro uma variável servo, no caso aqui servo para indicar que é uma variável servo e o nome dessa variável. Diferente do exemplo lá do slide, eu coloquei servo motor. Criei uma terceira variável, na verdade uma variável inteira para indicar qual é o ângulo que eu quero. Talvez nem precisaria de utilizar essa variável, mas eu quis fazer isso. Então agora no void setup aqui eu menciono qual terminal está o nosso servo motor, que é o terminal 9, né? Então está aqui o nosso 9. E no void loop eu vou para o ângulo especificado pela nossa variável var aí. Então eu vou inicializar aqui, ó. Voltar aqui, ó, inicializar. Tem o nosso eixo, está aqui, né? Então, ó, quando mudou o nosso eixo, deu um giro de 180 graus, não está totalmente, parece 180 graus, e parou aí, ok? Agora, ó, vamos voltar para o código, parar, botar 90 graus, por exemplo.
Vou inicializar. Foi para 90 graus, ó. Deixa eu parar de novo. Inicializar de novo. 90 graus. Beleza? Agora esse mesmo código aí, eu vou fazer o exemplo passado, controlar por potenciômetro a posição do nosso eixo, né? Então incluir agora aqui, ó, o nosso potenciômetro e por meio do giro do nosso potenciômetro vou controlar o ângulo do nosso servomotor. Utilizei a alimentação externa do nosso servomotor, então conectei diretamente agora a alimentação e o GND do nosso motor à bateria, né? Isso aqui está ligado direto à bateria. Conectei também a referência da bateria na referência do meu circuito, né? Para ter tudo da mesma referência. E ainda o comando aqui, ó, esse terminal laranja nosso aqui do servomotor está conectado ao terminal 9 do nosso microcontrolador. Então tá o código passado, similar ao que nós utilizamos para o nosso motor. Faça a leitura do sinal analógico no terminal A0, né? Esse terminal aqui A0. Como é uma variável de 0 a 1023 e eu quero transformar em uma posição angular, né? Que é um valor de 0 a 180, eu utilizei o meu map, né? Utilizando esses meus parâmetros aqui. Onde a variável, ao sair do nosso map, né, vai ser um valor entre 0 a 180, proporcional a 0 a 1023, sendo quando eu tenho 1023, eu vou ter um ângulo de 180, quando eu tenho um valor igual a 0, um ângulo igual a 0. Valores intermediários vão ser proporcionais a isso. Em seguida, eu vou pegar o valor dessa variável e colocar aqui, ó, passar para o nosso eixo do nosso servomotor, ou seja, na medida que eu começo a rotacionar o eixo do nosso potenciômetro, eu vou fazer o controle do meu ângulo aqui do meu servomotor. E por fim eu coloco um delay aqui para fazer uma pausa, né, de meio segundo. Ok? Vamos lá para simular. Então tá aqui o nosso código no simulador, né? Vou começar a rodar, inicializar. Nessa posição é o eixo de 180 graus, ó, comecei a alterar, ó, começou a alterar também, né? O nosso ângulo aí, ó, do nosso eixo do servomotor. Típica aplicação de robótica, né? Ou seja, eu estou mudando aqui, eu estou mudando lá a posição, o eixo do nosso robô, por exemplo. Beleza, turma? Para finalizar, passei alguns videozinhos para vocês aqui. Sugiro quem quiser ver aqui esse vídeo do motor de passos. Eu não expliquei aqui, mas é um outro motor que também tem como fazer o controle, embora não utilize o PWM, mas tem como fazer o controle dele por meio de lógica digital. E outros motores do nosso servomotor e o nosso motor de corrente contínua. A outra coisa legal do nosso motor de corrente contínua, eu não expliquei na aula aí, mas tem como fazer o controle também do sentido de rotação dele. Normalmente isso é adicionado, você aplica o Arduino com um drive de corrente, por exemplo, o LM239, ou conhecido como a ponte H, né? Você utiliza uma ponte H em conjunto com o Arduino para realizar o controle de rotação do nosso motor. Beleza, turma? Então até a próxima aí.